Vamos lá, pensa comigo. Século XIX. A Amazônia era basicamente a última fronteira, um convite gigantesco para a ciência do mundo todo. E bem no coração desse mistério todo, tinha o rio Purus. Imagina uma artéria sinuosa, sabe, completamente desconhecida, que ao mesmo tempo prometia descobertas incríveis e, claro, um perigo danado. E bem no meio dessa história toda, tem um herói que quase ninguém vê, mas que foi imortalizado nesse verso aí. Um cara que conhecia tanto, mas tanto, que o rio era literalmente o quintal da casa dele. Bom, mas quem era essa figura? Pois bem, esse aí é o Manuel Urbano da Encarnação. O rosto dele, a história dele, tá tudo amarrado com as águas do Purus, sabe? E a história dele, desse mestre que estava por trás das grandes expedições que a gente vai desvendar agora. Mas pra gente entender o Manuel Urbano, primeiro a gente tem que entender o palco dele, né? Que era o próprio rio Purus. E olha, o rio não era só um cenário não. Ele era, na verdade, um dos personagens principais dessa saga toda. Cara, vinha cientista do mundo todo pra lá. Eles queriam catalogar espécies, mapear os territórios, entender os povos que viviam ali. O Purus era, tipo, um laboratório a céu aberto. Um desafio gigante para cartografia, para botânica, para tudo que era ciência da época. E essa frase, ela mostra uma coisa muito louca, uma percepção de tempo totalmente diferente. Pensa só, para os exploradores o tempo era linear, né? Contado em dias, meses, anos. Mas para o rio e para quem conhecia o rio de verdade, o tempo era outra coisa. Era cíclico, era contado pelas cheias. E claro, essa promessa toda de conhecimento acabou atraindo uma verdadeira fila de gente importante, sabe? Uma galera que queria porque queria botar o nome na história da ciência. Olha só o tamanho da coisa. A gente está falando de um período que vai de Castelnau até Euclides da Cunha. É mais de meio século. Durante todo esse tempo, o Purus foi tipo um corredor científico. Um fluxo sem parar de expedições que acabaram moldando o que o mundo entendia sobre a Amazônia. E cada um deles tinha um objetivo bem específico, né? O Wallace estava atrás de plantas, o Chandlers queria medidas exatas, era o cara da precisão, o Stradelli foi lá e mergulhou na cultura local, e o Euclides da Cunha, bom, ele usou a viagem para denunciar a tragédia humana que estava acontecendo. Mas, apesar de tão diferentes, todos eles tinham uma coisa em comum, uma necessidade crucial. Pensa bem, os caras tinham os melhores instrumentos da época, tinham teorias, mapas, mas como é que se navega em um lugar que desafia o tempo todo que você conhece? Um verdadeiro labirinto de água e floresta. Quem é que tinha a chave para decifrar esse enigma todo? É aqui que a história dá uma virada. A gente vai deixar um pouco de lado os nomes famosos, aqueles que estão nos livros, para encontrar o cara que no fundo tornou tudo isso possível. O nome dele, Manuel Urbano. Um homem negro, um afrodescendente, nascido e criado ali na Amazônia. E ele não era só um guia, entende? Ele era um estrategista, um intérprete do rio, das florestas, dos povos. Ele era o verdadeiro mestre por trás do sucesso de todas essas missões. E a influência dele era, nossa, impressionante. A lista de cientistas e exploradores que dependiam do conhecimento dele é a prova da sua maestria. Pega o William Chandler, por exemplo. Manuel Urbano não só mostrava o caminho, não. Ele identificava os pontos perfeitos para as medições cartográficas. Já para o Gustav Wallace, ele sabia exatamente onde achar as plantas mais raras, lendo os sinais da floresta. Resumindo, todo mundo precisava da sabedoria dele para conseguir navegar no Purus. Só que o conhecimento do Manuel Urbano não vinha dos livros, nem dos instrumentos dos cientistas, né? Era uma coisa muito mais profunda, uma sabedoria que nasceu ali, do próprio rio. Pensa assim, os exploradores chegaram cheios de tralha. Barômetro, teodolito, um monte de mapa em branco. Para eles o rio era um objeto, uma coisa para ser medida, calculada, para botar em coordenadas. Era uma visão de fora para dentro, sabe? Já o Manuel Urbano, a lógica era outra. Ele operava com o saber que vinha de gerações, uma ordem que parecia vir da própria natureza. O negócio dele não era medir o rio, era entender o rio, sentir os caminhos secretos. Ele não lia mapas de papel. Ele lia o próprio rio. É outro nível de conhecimento. Tá, mas e aí? Como é que essa história sobrevive até hoje? Bom, ela não está em grandes monumentos de pedra, não. Ela está num lugar que o povo de lá chama de a beira. Simplesmente a margem do rio. A beira era o ponto de encontro. Era ali que tudo acontecia, onde o conhecimento científico dos exploradores se misturava com a vida do dia a dia do povo ribeirinho. É onde os grandes navios a vapor paravam e as canoinhas saíam, sabe? Um lugar que tecia o presente e o passado o tempo todo.
A memória está ali, ó, no próprio chão. O mesmo solo que o William Chandler pisou para montar seus instrumentos é o que hoje sustenta a vida da comunidade. O passado não é uma coisa distante, ele está literalmente debaixo dos nossos pés. É por isso que, na beira do rio, o tempo não é uma linha reta. Ele se dobra, faz curvas, igualzinho ao próprio Purus. Passado e presente estão ali, juntos, no fluxo da água, na rotina das pessoas. A história do Manuel Urbano e desses cientistas não é só uma lembrança, é uma presença viva, contínua. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no final, né? A história que a gente aprende, a história da ciência, da exploração, é quase sempre contada pelo lado dos nomes famosos. Mas, para cada grande descoberta, para cada nome famoso, quantos Manuel Urbanos ficaram invisíveis? Quantos guias, intérpretes, mestres locais que eram absolutamente essenciais, a história simplesmente esqueceu? Fica aí a reflexão.